Olá, meus amigos! Na aula de hoje a gente vai estudar a geometria molecular. Perceba que não tem como estudar a geometria molecular sem falar na teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Percebe que foi uma teoria cujo histórico data de 1940 com Neville Silliwijk e Robert Pohl. Então perceba que essa teoria ela está bem associada à teoria das ligações de Lewis, aquela teoria eletrônica, não é, que conversa sobre a regra do octeto, a teoria do octeto. Qual é a importância de se estudar a geometria molecular? Estudar a geometria molecular, o estudo dessa geometria faz com que possamos entender características dos compostos. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Pensa na temperatura de ebulição de um composto. A temperatura de ebulição de um composto vai depender de quais fatores? Um seria a massa molar e outro seriam as interações intermoleculares. Ora, meus amigos, quanto maior a massa molar de uma substância, maior deve ser a sua temperatura de ebulição. Assim como quanto mais fortes as interações entre as moléculas, maiores devem ser essas temperaturas de ebulição. Então, veja só o esqueminha que eu preparei para que você possa entender. A temperatura de ebulição de uma substância, ela vai depender de sua massa molar, mas também vai depender das interações intermoleculares, ou seja, a forma como essas moléculas interagem. Agora, essas interações intermoleculares, por sua vez, dependem da polaridade das moléculas. E a polaridade das moléculas vai depender de dois fatores. Um vai ser a polaridade das ligações e outro, a geometria molecular. Quer ver uma coisa? Vamos pensar numa molécula da água. Uma molécula da água podemos representá-la da seguinte maneira: oxigênio ligado quimicamente através de ligações covalentes simples com dois o quê? Com dois hidrogênios, não é isso? Perceba que oxigênio e hidrogênio, entre oxigênio e hidrogênio há uma diferença de eletronegatividade. Oxigênio mais eletronegativo fica negativo, hidrogênio fica o quê? Positivo. Então podemos caracterizar essas ligações como ligações covalentes polares. E aí, você há de lembrar o vetor momento dipolo. O que é o vetor momento dipolo? Um vetor que sai do positivo em direção ao negativo. Ou seja, para a molécula da água temos dois vetores. Esses vetores eles não vão se anular. O somatório de dois vetores, quando há um ângulo entre eles, vai dar um vetor resultante para cima. Ou seja, meus amigos, a água vai ter um momento vetor momento dipolo resultante diferente de zero e a água é uma substância polar. E perceba, o fato de a água ser polar faz com que haja interações intermoleculares mais fortes, fazendo com que a água, por mais que seja uma molécula marinha, né, 18 gramas por mol, mas é uma marinha que se agarra fortemente a outra molécula de água. E esse conjunto de moléculas de água adquire o estado físico líquido. Se a água fosse linear, esses vetores aqui, ó, saindo do hidrogênio para o oxigênio, eles iriam se cancelar, não é isso? Esses vetores iriam se cancelar. O vetor momento dipolo resultante da água seria igual a zero e a água seria apolar. Se a água fosse apolar, meus amigos, ela seria gasosa nas condições ambientes, percebe? No entanto, a água não é dessa maneira. A água, a gente admite ela como angular, havendo o vetor momento dipolo resultante diferente de zero, sendo a água polar. E aí, vê só, sendo a água polar devido à sua geometria, ela vai ser polar. As interações intermoleculares são interações fortes de ligações de hidrogênio que vai dar uma elevada temperatura de ebulição à água. Percebe? Então você percebe a importância desse estudo, você percebe que entendendo a geometria molecular e polaridade das ligações, podemos entender a polaridade das moléculas, interações intermoleculares e, por exemplo, propriedades das substâncias. Mas aí vê só, volto à pergunta, por que a água é angular? De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, a água seria assim, ó. Dá para perceber aí? Isso aqui seria a representação de uma molécula de água.
Perceba, deixa eu tirar essas asinhas, né? Teríamos aqui, ó, esse átomo vermelho, essa bolinha vermelha, simbolizando o oxigênio. O oxigênio ligado a quê? 2 hidrogênios. Agora, o que faz com que esses hidrogênios fiquem de forma angular é a existência de pares eletrônicos livres no oxigênio. Então, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência afirma que a repulsão entre os elétrons envolvidos em ligações e os pares de elétrons livres que sobram nas moléculas faz com que esses átomos se organizem em diversas formas, formando as geometrias moleculares. Tá claro? E aí, veja só, a próxima etapa é a gente entender quais são esses arranjos básicos. Quais são esses arranjos básicos segundo a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Só um detalhe, você vai encontrar esse tema também com essa sigla aqui, ó, VSEPR, sendo que essa sigla vai ser em inglês, vai ser o Valence Shell Electron Pair Repulsion. Né? Chega a dar uma alegria falar inglês, né? Eu sempre quando eu posso eu falo inglês, até porque para valer a pena aqueles anos, né, de curso de inglês que painho e manhã pagaram. Não é isso aí, meus amigos? Então vamos lá, vamos para a próxima etapa, vamos compreender que arranjos básicos são esses da teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Vamos começar o estudo dos arranjos moleculares utilizando as bexigas, parece que elas foram feitas para esse propósito. Então veja só, com 2 braços, como é que a gente fica? Percebe que é como se eles ficassem com uma disposição para minimizar a repulsão entre eles, né? Dando aqui a conformação linear com ângulos de 180 graus, não é isso? Com 3 braços, como é que ficaríamos? A estrutura com 3 braços também é uma estrutura plana, ângulos aqui de 120 graus. Essa estrutura vai ser chamada estrutura triangular. Por quê? Se você fechar esses vértices aqui, perceba que você vai terminar aqui em um triângulo. Tá claro? Vamos agora para uma estrutura com 4 braços. Perceba que na estrutura com 4 braços temos uma estrutura que deixa de ser plana e passa a ser uma estrutura espacial, né? Se a gente tentar colocar todas essas bolas no plano, não vai dar. Sempre fica uma saindo, ó, desse plano do quadro. Essa estrutura vai ser chamada de estrutura tetraédrica. Imaginando a junção desses vértices, teremos um sólido com 4 faces iguais, portanto, um tetraedro. Perceba que os ângulos aqui, segundo a literatura, temos ângulos de 109 graus e 28 minutos ou 109,5 graus. Portanto, arranjo tetraédrico. Com 5 braços, como é que fica? Com 5 braços é uma estrutura bem interessante, uma estrutura chamada bipiramidal de base triangular. Perceba que teremos 3 braços aqui na linha, que a gente chama na linha do Equador, por isso que são chamados ligantes equatoriais. E um para cima e um para baixo, que são os ligantes axiais. Perceba que se você fechar aqui para cima, forma uma pirâmide para cima, fechou para baixo, forma uma pirâmide para baixo, ela é chamada de geometria piramidal de base triangular. Atenção para essa geometria, viu? Os ângulos entre os ligantes laranjas, entre os braços laranjas, são ângulos de 120 graus. Enquanto que os ligantes, os ângulos entre os ligantes laranja e o roxo aqui, entre esses braços, vão ser ângulos de 90 graus. Perceba que esses ligantes equatoriais, a repulsão que há entre eles, ela é minimizada por conta da maior distância entre os ligantes. Esse fato é importante para você prever geometrias moleculares derivadas de 5 braços, tá claro? Que vai ser tema da nossa próxima aula. Vamos lá, e para 6 braços, como é que fica? Para 6 braços temos essa estrutura altamente irregular, altamente simétrica, chamada estrutura octaédrica. Perceba que todos os ângulos aqui vão ser ângulos de 90 graus, também chamada de bipirâmide de base quadrada. Pois bem, meus amigos, vamos agora imaginar ou vamos agora ver como é que essas formas básicas, esses arranjos básicos podem ser representados no quadro, tá certo? Iniciando então com a estrutura com 2 braços. Uma estrutura com 2 braços, que é a estrutura chamada de estrutura linear, certo?
Valendo, meio big. Quem disser esse ângulo aqui entre os braços, acertou. Quem disse o quê? 180 graus, tudo certinho. Essa estrutura plana com 3 braços. Estrutura plana com 3 braços vai ser a triangular ou trigonal. Percebe que aqui, ó, vamos ter ângulo de quanto? 360 dividido por 3, ângulo de 120 graus. Tá claro? Agora aqui, ó, com 4 braços é aquela estruturazinha chamada de estrutura o quê? Tetra, não é não? Tetraédrica. Perceba que deixamos de ter uma estrutura plana e passamos a ter uma estrutura o quê? Espacial. Muito bem. Ângulos aqui de 109,5 graus. E para você melhor representar, dar aquela ideia de tridimensionalidade, temos que um desses braços você pode colocá-lo mais escurecido para dar uma ideia que está se aproximando de você, ou seja, saindo do plano do quadro. Enquanto que o outro podemos colocar tracejado, dando a ideia que está mais longe, mais afastado de você. Então, dando a ideia de tridimensionalidade. Ou seja, no plano do quadro se afastando do plano do quadro, vindo para frente e entrando no plano do quadro. Tá claro? Temos a geometria chamada de geometria tetraédrica. Vamos para o próximo. Com 5 braços. Perceba que com 5 braços é aquela geometria bipiramidal de base triangular. Para melhor descrever essa geometria, podemos colocar aqui, ó, eu já vou colocar os ligantes, não é? Na pontinha ali dos braços. E agora a gente pode imaginar aqui um plano alfa. Podemos imaginar aqui um plano alfa, onde nesse plano alfa vamos ter os 3 ligantes, cujos ângulos entre eles vai ser de 120 graus, que são os ligantes equatoriais. Agora, saindo do plano alfa, lá para cima, fazendo com um plano alfa um ângulo de quanto? De 90 graus, temos um ligante axial para cima e outro ligante axial aqui para baixo, não é? Conferindo a geometria bipiramidal de base triangular. Tá claro? Só relembrando aqui, esses ligantes vão ser os ligantes equatoriais, aqui, equatorial, e aqui temos um ligante axial, geometria bipiramidal de base triangular. Certinho? E a última geometria, aquela que é totalmente simétrica, vai ser a geometria chamada de octaédrica ou geometria bipiramidal de base quadrada. Geometria octaédrica ou bipiramidal de base quadrada. Aqui, ó, plano alfa, ligante para cima, tá mais escurinho, ligante para baixo, fazendo ângulos aí, todos os ângulos aí de 90 graus. Portanto, meus amigos, veja só, para você dominar a geometria molecular, você precisa saber essas 5 estruturas básicas, não é? Teoria da repulsão dos pares de eletrões da camada de valência afirma que ao redor do elemento central tem braços, e esses braços se afastam da melhor maneira com o fim de minimizar a repulsão entre eles. O que são braços? Ligações simples, dupla, tripla, a antiga ligação dativa e pares de elétrons livres são os braços ao redor do elemento central. E aí vamos lá, quais são as possibilidades? Com 2 braços ela vai ser o quê? Linear e plana, não é isso? Com 3 braços, trigonal plana, não é? Ou triangular. 4 braços, tetraédrica, ângulo de 109,5 graus. 5 braços, bipirâmide de base triangular. E aí vamos ter ligantes equatoriais e ligantes o quê? Axiais. A repulsão entre eles, aquela que é minimizada, não é? Vai ser exatamente nos ligantes equatoriais. E
com 6 braços temos a geometria octaédrica, tá certo? Então você, sabendo essas 5 estruturas básicas, abre possibilidade para na próxima aula você saber tudo sobre geometria molecular, na aula de teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência 2, tá claro? Espero você na próxima aula, meus amigos, e não esqueça, você é show!